Seja bem-vindo ao segundo episódio do documentário O Melhor Ano da Sua História. Se você ainda não assistiu o primeiro episódio, recomendamos que você pause este e assista agora. Queridos amigos, vocês viram que eu era um péssimo aluno no ensino médio. Só tinha um caderno, vivia desconcentrado, era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Além disso, eu era um jovem hipersensível, não tinha pele, não tinha defesa. Pequenos problemas, críticas, rejeições, calúnias tinham um impacto enorme. Portanto, eu não conhecia técnicas de gestão da emoção para me tornar mais forte diante das crises, conflitos, estresses da vida. Como é que eu dei um salto muito grande? Como é que um dos alunos piores da escola se tornou um dia um cientista, se tornou o escritor mais lido do país e com muita humildade e sem nenhuma ostentação? Dizem que eu sou o psiquiatra mais lido da atualidade em todo o planeta. Por que eu consegui subir várias vezes o Everest emocional? Há vários segredos. Estamos falando sobre como construir o melhor ano da sua história. No segundo episódio deste documentário, O Melhor Ano da Sua História, eu vou falar de 3 ferramentas fundamentais que eu utilizei para dar uma guinada na minha própria história. Veja bem, estou falando dos piores anos da minha história para que você tenha o melhor ano da sua história. Eu, a segunda nota da classe, de baixo para cima, um dos piores alunos da minha escola, um dos mais irresponsáveis, desconcentrado e que não tinha o que Platão preconizava, o deleite do prazer de aprender. Quando meus amigos estavam reunidos falando sobre o seu futuro, também me aproximei deles. Uns queriam ser engenheiros, outros agrônomos, outros professores, e lá vai eu comentar que eu queria ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Todos ficaram perplexos. Depois vieram as gargalhadas, os deboches. Aí eu percebi que se você depender da torcida nos momentos mais importantes de tomada de decisão, você vai falhar. As principais decisões são solitárias na vida de um ser humano. Não espere apoios, não espere um toque nas costas, não espere encorajamento. É de foro íntimo. Você tem de seguir o seu projeto de vida. Portanto, a primeira grande ferramenta, as decisões mais importantes da sua vida para você ter o melhor ano da sua história são solitárias. Mas essas decisões solitárias não podem parar por aí, caso contrário você vai ser um fracassado, porque muitas intempéries, problemas, conflitos sociais, vaias acontecerão, e pior ainda, os piores fantasmas que assombram um ser humano estão dentro deles. Seus piores inimigos não estão fora, é você mesmo. Sentimento de culpa, fracasso, autopunição, sentimento de que não consegue reescrever a sua própria história. Então há estímulos estressantes de fora e há tempestades emocionais por dentro. Por isso, a segunda ferramenta é vital. Eu a utilizei para ter os meus melhores anos da minha história a partir dos piores momentos da minha vida. Sonhos. Parece uma palavra tão simples. Os poetas falaram sobre os sonhos. Os romancistas escreveram sobre eles. Os cantores também teceram este fenômeno na sua música. Mas, sinceramente, grande parte das pessoas que falou sobre os sonhos não entendeu. Sonhos não são desejos. Sonhos
são projetos de vida. Sonhos são construídos no território da emoção. E quando as pessoas zombam, quando você fracassa, quando passa por perdas, crises, eles criam raízes e ganham musculatura. Desejos de ter um bom amigo, de ter um grande amor na vida, de ser um excelente profissional, não resiste ao calor dos problemas na segunda-feira. E nós estamos na era digital, que é a era dos desejos. As pessoas não conseguem mudar o status quo da sua vida, não conseguem se reinventar porque não têm sonhos, porque não têm projetos de vida. São intenções superficiais. Tenho certeza, quando as crises, as perdas e as frustrações chegam, você vai separar o trigo do joio. A grande maioria é desejo, só os sonhos permanecem. Eu tinha o sonho de ser um médico e um cientista, mas como? Não sabia nem o que era átomo, o que era célula, era um aluno irresponsável e desconcentrado. Então passei a estudar 12 horas por dia, pelo menos, incansavelmente, de segunda a sábado, inclusive aos domingos. E ninguém entendia como um jovem relapso e desconcentrado, e que parece que não daria importância nenhuma para a vida, agarrou essa oportunidade e fez o que os melhores alunos da escola não fizeram. Eu reuni dois fenômenos, portanto. Disciplina, estudando 12, 13 horas por dia, mas sonhos, que são projetos de vida. Sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. E disciplina, garra, apenas estudar, ter metas, sem sonhos, produzem pessoas que são zumbis emocionais, repetem ordens, não têm grandes projetos que os motivam, não se reinventam, não são apaixonados pela humanidade, não entendem que eles devem dar o melhor de si para fazer os outros felizes. Há milhões de pessoas que repetem a mesma história. Fracassos, perdas, lamentações, autopunição, autocobrança e reclamações, porque divorciaram esses dois grandes fenômenos que podem mudar a história de um ser humano. Entrei na faculdade de medicina, para espanto de todos, entre os primeiros alunos. E quando estava na faculdade de medicina, desde cedo, porque desenvolvi essas ferramentas, eu não queria ser um aluno comum. O professor estava dando, por exemplo, aula de anatomia, técnicas de dissecação de cadáveres, veias, artérias, nervos, mas eu queria saber quem eram aqueles cadáveres, que lágrimas eles choraram, que perdas sofreram, e a partir daí eu fui procurar a história daqueles personagens e passei a procurar a história dos personagens que eu atendia. No terceiro ou quarto ano da faculdade de medicina, o professor, por exemplo, dava uma aula sobre câncer e usava o código CA para não angustiar o paciente. Falava uma série de coisas, perspectivas, medicamentos, e saía junto com 10, 15 alunos, mas eu ficava e perguntava que sonhos, que pesadelos, quais os dias mais tristes, quais os anos mais dramáticos da sua história. E eles me contavam, e a partir daí eu começava a escrever e escrever a história daqueles pacientes, e comecei a penetrar, portanto, na mente deles e a desenvolver os primeiros pensamentos sobre uma nova teoria sobre o funcionamento da mente, ligados à construção de pensamentos, ligado à natureza dos pensamentos, aos tipos de pensamentos, e também ligados à formação do eu como gestor da mente humana. Já pensou você usar a sua capacidade de imaginação para se reinventar? Para escrever os capítulos mais nobres nos seus dias mais tristes? Para impugnar seu sentimento de culpa? Para não ser escravo do que os outros pensam e falam de si? Já pensou você usar o pensamento antidialético, ao invés de chafurdar na lama das preocupações ou ruminar perdas, mágoas e frustrações, usá-lo de maneira correta e produtiva para você dar respostas inteligentes nas situações estressantes, para duvidar de que você não consegue, para escrever capítulos nobres quando o mundo desaba sobre si?
Você só consegue ser verdadeiramente feliz quando você dar o melhor de si para que os outros sejam felizes. O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo são bombas, são fenômenos que implodem a felicidade. Quando você tem sonhos, não apenas para si, sonhos para contribuir com as pessoas da sua família, da sua empresa, da sociedade, em destaque da humanidade. E quando você é uma pessoa disciplinada, e nunca se esqueça, para ser disciplinada não basta ter a primeira fase de euforia. Na primeira fase você se anima, você quer emagrecer, você quer ser um excelente estudante universitário, você quer conquistar um grande amor, ou você quer renovar o seu romance. A primeira fase sempre tem euforia. Só que a segunda fase é o tédio, a angústia, é o sentimento de incapacidade, é o deserto emocional. E você tem de passar por essa segunda fase, que dura o quê? Quanto tempo? Depende de cada personalidade. Às vezes, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 1 ou 2 anos. Mas depois que você passa pelos desertos emocionais, pelo tédio, a fase que te entedia e te desanima, você encontra o oásis da sustentabilidade. No próximo episódio, você vai observar as técnicas que ele utilizou para reciclar o seu lixo mental. Além disso, você vai saber de uma novidade que ele vem preparando há anos. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo dizendo qual é o seu maior sonho, ou melhor, qual é o seu projeto de vida.